Bem-vindo a mais um episódio da Bíblia Aberta. O meu nome é Luís Ferreira e temos connosco hoje em estúdio Joaquim Nogueira. Temos estado a estudar o livro de Paulo aos Efésios e tem sido uma aventura extraordinária. Se até hoje perdeu algum dos episódios precedentes, pode sempre encontrá-los na rede Novo Tempo ou na rádio RCS. No tema de hoje, nós vamos estudar de uma forma particular, fazer um foco sobre o trecho do texto do capítulo 6, versículo 1 ao versículo 9. No último episódio, nós pudemos ver de uma forma concreta aquilo que era a importância da união dentro de um casal, da família. Hoje, dentro desta questão de o lar, nós somos desafiados a olhar mais à frente, a ver a questão da ligação intergeracional, ou seja, dos pais com filhos, a importância da educação e dos laços entre uns e outros. Mas também levar um pouco isso mais longe, onde nós vamos ver também os relacionamentos, olhando para uma cultura anterior entre senhores e escravos, que hoje nos ajudam a pensar também na forma como trabalhadores ou patrões e funcionários, na forma como nós devemos gerir e trabalhar, a forma nos nossos relacionamentos e a nossa aplicação e o nosso envolvimento naquilo que é a ética cristã. Joaquim, Bom dia. Falando aqui desta questão, temos logo um conselho de Paulo que vai dirigido às classes mais juvenis, aos filhinhos, aos nossos filhinhos. E dá um conselho que é: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Os filhos devem ser obedientes aos pais. Sempre? Uma boa pergunta. E quando os pais são pais abusivos. que não são pais, são abusadores, são ditadores, então aí há que refletir claramente sobre esta questão para que não sejamos aqui a colocar os jovens numa situação muito desagradável. Eh, Paulo cita aquele texto bíblico dos 10 mandamentos, em que no quinto mandamento diz lá: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E Paulo até refere mesmo que é o quinto mandamento, que tem uma promessa. É o único mandamento, ou um dos mandamentos, que tem promessa. Há um outro que também tem promessa, mas pelo menos este é um mandamento muito importante para que ah, possamos ter uma vida longa aqui na terra. E como é que isso se verifica? A Bíblia dá-nos vários exemplos de pessoas que tiveram maus comportamentos, morreram cedo. Morreram cedo. Não chegaram a culminar toda uma idade ah, bem longe nos anos, porque o seu comportamento foi de forma a desonrar os seus pais. E honrar os pais não é só obedecê-los nas mínimas ordens diárias que os pais às vezes dizem aos filhotes, é também fazer com que o nome dos pais não seja mal visto através das nossas atitudes erradas. E, portanto, Paulo diz precisamente para que os filhinhos possam obedecer aos seus pais no Senhor. No Senhor, ou seja, dentro de certos limites, os pais não podem ser também autoritários, não podem ser terríveis para os filhos, não há ditaduras, para que eles também não fiquem desobedientes para sempre, porque um filho que é provocado à ira fica desobediente para sempre. Sim. Repara que nós estamos a falar de um contexto onde, na verdade, os filhos deviam obedecer aos pais até o pai ter pelo menos 60 anos. Isso no mundo grego, No mundo grego, sim. que Na no mundo cultura helenista, romano sim. não era Na assim. cultura helenista, sim. No mundo romano, o pater familias tinha toda a autoridade sobre os filhos de mulher como reses, ou seja, objetos. Podiam ser vendidos, cortejados, mortos, batidos, flagelados, podiam fazer. Os pater familias tinham todo o poder no direito romano. Na Grécia já era um bocadinho diferente. Sim, Aos 60 anos, os filhos estavam livres. sim. Mas é curioso esse contexto, porque isto acaba por, de alguma forma, trazer toda uma cultura do povo de Éfeso, não é?
E quando ele diz: "Filhinhos, obedecei aos vossos pais no Senhor", ele está a fazer uma recomendação aos filhos. E esta recomendação ela continua para os dias de hoje. Porque às vezes eu vejo-me a falar com os meus filhos, e é curioso que eles às vezes nas discussões: quando eu tiver 18 anos eu já posso fazer isso. E eu recordo-me de aqui há tempos eu perguntar ao meu mais velho, eu disse: "Ok, quando tiveres tu 18 anos, tu já podes fazer isso. E diz-me uma coisa, quando é que o teu pai deixa de ser teu pai?" Aham. Porque aqui vem a questão do honrar. Eu acho que honrar vai mais do que obedecer, não Exatamente, é? exatamente. Como referias há pouco, há um bocado, honrar, ela vai no sentido de evitar dar uma difamação aos pais, honrar vai no sentido de cuidar, honrar vai no sentido. E hoje estamos num mundo em que vemos muitas vezes até os filhos deixarem os seus pais nos lares, porque é mais fácil para eles, Sim, e Luís, falamos visitar. às vezes não é só porque é mais fácil, é também as circunstâncias da vida Sim, hoje são tão adversas que o marido tem que trabalhar, a a esposa esposa, tem que os trabalhar, filhos, quer dizer, não tem hipótese de cuidar de um idoso em casa. É uma coisa terrível, sim. é uma coisa Sim, terrível. mas eu quando E me referia, sim, referia-me ao extremo, mas às aos abusos vezes, que existe muito, não sim, é? às vezes nem sequer os visitam, como tu dizias, Sim. e há muitos que vão pô-los nos hospitais E deixam-nos lá. e deixam-nos lá. Sim, E o hospital fica preocupado, não saber como fazer com aqueles idosos que ali sim, estão sim, abandonados. Sim, isso também é honrar o pai e a mãe, como diz o mandamento. sim. Também é interessante ver aqui uma coisa. Porque é que São Paulo dá este mandamento, por assim dizer, esta ordem, este apelo aos jovens para obedecerem aos pais? Está talvez a falar para crianças, para adolescentes, eh, porque perguntemos assim: quem é que tem maior interesse na felicidade de uma criança? Quem são? Geralmente são os pais. Mal Claro. é quando assim não acontece. Também há pais que são destemidos, são indivíduos perigosos para os seus próprios filhos. Por isso é que o Estado às vezes até os retira do seio familiar, porque os pais não são competentes para educar os filhos. Mas de uma forma geral, os pais são aqueles que amam, são os seres que amam mais os seus filhotes. E por isso, quando dão conselhos positivos. Não creio que haja um pai que dê um conselho malévolo, perigoso, eh, Ou com mau intuito, não é? Até pode ou com dar mau intuito. no seu conhecimento alguma coisa Sim, que quer dizer, nós não temos todo o conhecimento do mundo, podemos às vezes dar um conselho a um filho errado, não é? Temos também que compreender que também somos seres humanos falíveis. Mas um filho deve pensar: o meu pai já viveu certas experiências e por isso, porque não? Se ele me está a dizer isto, provavelmente faz sentido. Às vezes podemos ser tendentes, ou as crianças podem ser tendentes a fazer outras coisas, não é? Às vezes até costumo dizer que a criança, desde muito pequenininha, tem que ser ensinada. Tem que ser ensinada. E porque ela, mesmo bebés, sabem muito bem aquilo que estão a fazer. Hum, Há pais que dizem assim, ou avós, sobretudo os avós, são muito condescendentes com os netinhos, dizem: deixa o menino crescer, deixa, depois ele vai aprender a obedecer, não te preocupes agora, deixa lá a criança. Bom, são talvez eles que não estão tão preocupados pela criança naquele momento e não estão ali no dia a dia com eles. Mas uma criança, vocês façam assim: a criança vê um bibelô em cima de uma mesa e vai lá com a mão, quer brincar com. A mamãe diz: não, bebê não mexe, não mexe aí, não, não, não mexe. E a mãe distrai-se. E mal a mãe se distraiu, o bebê vai logo lá. Se a mãe olha, a criança retira a mão. Nós somos tendentes a fazer aquilo que é errado. Às vezes até por curiosidade, não é? E por isso é muito importante que os pais ensinem as crianças desde ter idade, muito cedo, e que coloquem as razões pelas quais a obediência deve ser feita quando há já capacidade mental, intelectual, para que compreendam o sentido. Dar uma ordem autoritária: olha, vai fazer aquilo, quer dizer, não faz sentido para um jovem que não está a compreender qual é eh, a razão daquela ordem. Isto torna-se um autoritarismo tremendo que leva à desobediência
espontânea, não é? Quer isso dizer que os filhos, eles vão obedecer com mais facilidade se compreenderem a A razão razão, ou o motivo pelo qual os pais lhes estão a pedir não só ou os filhos, orientar. não só os filhos, Luís. Mais à frente vamos falar um bocadinho sobre os servos Sim. com os empregados. Há patrões que são autoritários. Olha, ponha para ali aquelas caixas, agora te retiro para lá. Não explicam a razão. E as caixas então vão para a direita, depois vão para a esquerda. O empregado fica sem saber o que é que o patrão quer fazer com aquilo e leva a um trabalho inútil, que ele acha irracional, e leva a que depois haja o patrão fora feriado na loja, não é? Enquanto o patrão está fora, o empregado não faz nada. Sim. É curioso que quando aqui nós encontramos Paulo a demonstrar os filhos, ele não diz, olha, obedecei aos vossos pais. Ele diz, obedecei aos vossos pais No, no Senhor. no Senhor. Quer isso dizer que quando eu falo no Senhor, Kim, o que é que tu entendes por isso? O que é obedecer no Senhor, não é? Tem que ser segundo as regras que Deus preconizou, eh, para que nada seja fora de um contexto sadio e positivo. Se um pai é um déspota, se exige uma obediência cega, se não respeita a liberdade da criança, não respeita a sua opinião, não respeita a sua escolha, esse pai não está a cumprir com a sua missão como pai. E por isso eu diríamos aqui é fora do Senhor. Não está de acordo com o Senhor. O Senhor quer que nós ensinemos as nossas crianças, os nossos jovens, a serem obedientes, com inteligência, com sentido, a fazerem as suas escolhas, a fazerem as suas experiências de vida, às vezes até a irem por caminhos que não são talvez os mais bonitos e os melhores, mas que os pais aconselham e eles têm que fazer as suas experiências de vida. Não pode ser um déspota, um pai não pode ser um déspota. Por exemplo, a lei portuguesa permite que, a partir de 16 anos, qualquer indivíduo, mesmo que esteja em casa dos seus pais, tenha a religião que tiver, pode praticá-la no seu lar. Ora, um pai não se pode impor a um menino qualquer, a uma menina qualquer, que queira ter uma religião diferente, um culto diferente, não se pode impor, dizendo aqui na minha casa não se faz isso. Ele tem direito a estar no seu lar e tem direito a cumprir com a sua religiosidade, seja ela qual for. Um pai deve ser uma pessoa de amor, de carinho para com os filhos e não propriamente um ditador. Não faz sentido. E por isso é no Senhor, no sentido em que respeita o pai, respeita os princípios de Deus para a educação dos nossos filhos. Sim. Ele diz-nos que isto é justo, não é? E ele acaba por nos apresentar logo a seguir ao dizer isto é justo, obedecer aos pais no Senhor, e acaba por nos apresentar logo a seguir o mandamento, não é? Honra a teu pai e a tua mãe, versículo 2, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Hum, Nesse contexto onde havia abusos dos pais, se calhar hoje ainda existe na nossa sociedade, Existe, e repara certamente. que a nível da psicologia vemos que há muitas pessoas com traumas de infância e muita gente que transporta uh, traumas e tem dificuldades no dia a dia da vida de hoje por causa daquilo que se passou na sua infância. Hoje, se calhar, não existe tanto aquela violência física, apesar de ainda ocorrer, existe, se calhar, uma violência mais verbal, ou até podíamos até dizer, e vemos isso, que os nossos jovens, as nossas crianças, são muito ansiosas, quer dizer que as expectativas que são colocadas pelos pais e pela sociedade, eles estão a exigir demasiadamente dos jovens ao ponto de eles ficarem ansiosos cada vez que têm um teste, cada vez que têm alguma prova, há uma constante procura de ser o melhor, de fazer o melhor, de ainda consegues mais. E se isso pode ser bom em alguns momentos, essa insistência constante pode vir a provocar não só ansiedade, mas Sim. como ir com o tempo a provocar essa dificuldade que existe mais tarde como adulto, que é a ansiedade generalizada ou outros Uhum. tipos de problemas, não é? Eu também gostaria aqui de abordar a questão dos pais, no sentido figurado, ou seja, os professores. Hum, Hum, Jovens ou crianças ou filhos, obedecei aos vossos pais.
Eu diria aqui, por que não obedecei também aos vossos professores? O professor é um mestre que quer passar conhecimentos para os seus pupilos, para os seus alunos. Eu recordo dos meus tempos em que era tudo com aquele pau grande e com uma palmatória de 5 olhinhos, como nós dizíamos. Sim, Havia violência sim. para com os jovens. Hoje talvez seja mais violência verbal. Mas eu creio que também da parte dos jovens tem que haver um grande respeito para com aqueles que os ensinam para o futuro. O, Vê-se às vezes nas escolas a aflição dos professores, que torna-se um sacrifício ir ser professor e dar aulas, porque há miúdos que são terríveis, há miúdos que não sabem respeitar as instituições e a escola e tornam os professores às vezes numa situação muito caricata. Daí que eu aqui acho que é muito importante falar dos filhos e dos pais, mas é também pensar nos alunos e nos professores. Eles também são nossos pais, em certa medida, enquanto nós somos os alunos. E temos que obedecer-lhes. Se eles dizem que deve ser para a direita e para a esquerda, naquilo que nos estão a ensinar, eu acho porque não, devemos aproveitar esse conhecimento. Claro está que quando pais ou professores ultrapassam as suas regras, ultrapassam os seus limites, deixam de estar no Senhor, como tu apresentaste essa Sim. citação, não é? Esta primeira parte, ou seja, do lar cristão, desta questão intergeracional, ela termina no versículo 4, onde Paulo nos diz: E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Como é que compreendes isto, Kim? Claro que há pais que são déspotas, são terríveis. Eu conheço muitos testemunhos de jovens que padeceram bastante com os seus pais. Até conheço um caso em que o filho portava-se mal e o pai pegava num pneu de bicicleta e fustigava as costas dessa criança. E depois o pai, até arrependido, no dia seguinte ia dele e dava-lhe um presente qualquer para ver se Ah, tapava o sol com a peneira. Mas realmente, quer dizer, nós não podemos ser instintivos, não devemos ser reativos. violentos. Todos nós nos irritamos e uma vez ou outra nos irritamos com os nossos filhos, mas deveríamos evitar isso. Uma ordem dada com cólera eh, pode ser terrível para uma criança ou para um jovem. A vontade de obedecer é nula nesses momentos e por isso não pode haver violências e os pais não podem ser ditadores nos seus lares. Aqui quem eu posso, mando e decido, e tu só tens que obedecer. Eu tenho, por exemplo, em casa ainda um filho que tem 28 anos. E o que é que eu hei de fazer com o meu Marcos? Eh, Dar-lhe ordens? Claro que há uma ordem geral do nosso lar, mas temos que ter uma amizade profunda, que é isso que os pais devem fazer com os filhos, ao ponto que nós somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Nós respeitamos cada um dentro da sua dimensão, mas temos que ter amor e carinho uns para com os outros, porque se passamos a ser autoritários, perdemos a razão de ser como pais ou até como professores, como ainda falava há pouco. Claro. É curioso porque isso insere-se no versículo mesmo quando ele diz: Criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor, não é? Não Claro, é uma sim. disciplina agressiva ou uma disciplina violenta, Férrea, não é? exatamente, mas é das orientações, das regras, como falavas do teu lar, da amizade, da direção. Ou seja, às vezes nós queremos que os nossos filhos não façam algo, mas nós praticamos. Eu recordo-me, de uma vez ouvir, alguém a dizer: "Olha, ao filho, olha, tu não mintas, não é pecado mentir, não deves mentir". E depois, passado um bocado, alguém estava a telefonar: "Olha, diz que eu não estou". Não é? Como é que nós podemos transmitir aos nossos filhos Valores, valores se quando nós fazemos o não contrário. somos o modelo e o reflexo disso? Porque as crianças e os jovens, eles não olham tanto para o que nós dizemos, mas à forma como nós vamos É. viver aquilo que dizemos. O exemplo é muito importante na educação.
E vê-se muitas vezes até os próprios filhos a cometerem os mesmos erros e os mesmos comportamentos dos pais, quer seja na agressividade, na ira, na forma de E responder. sabes, isso é uma coisa terrível, porque quando nós vemos os nossos filhos a errar, nós nos vemos ali projetados. Os nossos defeitos nós transmitimos a estas É crianças verdade. pela genética, não é? Pela educação, e eles acabam por fazer as mesmas coisas, e isso depois às vezes dói, não é? Há Ver, situações em que dói mesmo, e nós sentimos que somos culpados por aquele ato dos nossos filhos, porque nós os educamos erradamente, ou lhes transmitimos já por genética algumas tendências para o mal. Eh, Daí que nós temos que ter um respeito muito grande pelos nossos filhos, não esmagar a sua personalidade, nunca, tentando admoestá-los quando for necessário, eh, apesar dos nossos filhos já serem grandes e adultos, 28, 30 anos, como têm os meus filhos, uma palavra certa, no momento oportuno, olha, se é prudente aqui, toma cuidado com aquela maneira, isto pode ter estas consequências. Acho que uma admoestação pode ser muito útil, em tempo certo, pode fazer toda a diferença no futuro de um filho, claro. não é? Eu acho muito interessante a forma como Deus conduziu todo o escrito de Paulo, porque vê-se mesmo ah, no filigrama a presença de Deus e a forma como as coisas estão organizadas, porque na estrutura de toda a sociedade está a família, não é? Sim. A sociedade vem de um conjunto de núcleos familiares e a verdade é que se as famílias não estiverem bem, que é um Como dos é que maiores será a problemas, sociedade? vai refletir a sociedade. Como é que E será a nós sociedade? vivíamos numa época, e é onde Paulo vai abordar do versículo 5 ao versículo 9, onde havia abusos constantes. Sim, Se a escravatura na altura era permitida, ela não era certa e continua a não ser, e vai ser julgada por Deus. Agora, quando nós olhamos para a sociedade, Paulo ele começa por abordar, em primeiro lugar, os lares, o marido e a esposa, depois começa os por aí. pais com os filhos e os filhos com os pais, para depois ir abordar a forma como nós nos comportamos, porque começa com os servos, aqueles que são os mais humildes, para depois vir aos senhores também, Sim, não é? claro, claro, sim, Ahm, sim. como é que tu vês esta questão? Há um bocado falavas também Sim, sobre isso, do versículo 5 ao 9, não é? os servos, quando falamos dos servos, a palavra é doulos, que e há, por vezes há versões que têm escravos, mas os escravos deste tempo e na Grécia provavelmente não é aquele escravo que nós Mais contemporâneo. imaginamos, ou mais contemporâneo, ou mesmo do tempo dos egípcios, não é? Que eles eram fustigados para fazer trabalhos forçados. Um escravo era mais no sentido de um empregado. Eu até queria dizer empregado por conta de outrem, porque não? Porque não? Que lições é que nós podemos tirar para os nossos dias? Porque falar dos escravos do tempo de Paulo é interessante, tiramos dali princípios, mas agora eu quero transplantar isso para os nossos tempos. Sim, Não temos escravos, enfim, sim, na nossa sociedade, sim. pelo menos em Portugal, não temos escravos. Até pode haver escravos escondidos, não é? Como às vezes aparecem umas bolsas de imigrantes que são abusados, etc. Mas, mas temos muitos empregados e muitos patrões. São muitos senhores e muitos servos. Como é que estes servos se devem comportar para com os seus senhores ou patrões? Os empregados para com os patrões. Ainda há pouco dizíamos que patrão fora, feriado na loja. Não, um bom cristão, sendo servo, ou seja, sendo empregado, deve cumprir com o seu dever, tanto com o patrão presente como ausente. Ele tem uma missão a cumprir diária e ele deve cumpri-la na íntegra. Às vezes vai suscitar a ira de alguns colegas que precisamente querem fazer de maneira diversa. Mas um servo cristão, ou seja, um empregado cristão, deve cumprir com o seu dever diário, para que o patrão chegue ao fim do dia e veja como produção do seu trabalho. No tempo de Paulo, os servos podiam ser fustigados, alguns até podiam ser mortos, vendidos, abusados sexualmente, toda a espécie de violência, levados a trabalhos forçados, também havia disso, também havia disso. Mas o servo deve cumprir com aquilo que o Senhor
também diria aqui, da mesma forma como diz São Paulo aos pais ou aos filhos, serviu, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, aqui eu também diria, sede obediente aos vossos senhores no Senhor, aos vossos líderes, aos vossos superiores, com respeito, com dignidade, cumprindo com o vosso dever, com aquilo que vos foi estipulado, não é? Acho que seria Sim, aqui uma sim, adaptação aos tempos modernos. sim. Mas essa adaptação ela é pertinente. Porquê? Porque na altura a mesma palavra doulos, de escravos ou servos, e daí ser traduzido também por servos e não escravos, na altura um escravo podia ter educação. Podia Exatamente. ser Arquiteto, arquiteto, podia ter... médico, E podia mesmo, ter vários. Sim, mesmo vemos a questão no Antigo Testamento do próprio José, não é que ele era o era ele que primeiro-ministro. era, Ele foi o e antes de ser o primeiro-ministro primeiro-ministro era ele que governava todas as coisas do seu senhor, e do ele seu era um senhor. escravo, não é? Exatamente, Prontos. exatamente. E agora, nestes versículos nós vemos: quanto a vós servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor. Ele está a falar segundo a carne, Claro, na sinceridade, agora, do vosso coração como a Cristo. Quer dizer que eles eram convidados a servir segundo a carne, ou seja, eles tinham que se trabalhar, claro. mas aquilo que devia estar em mente no seu É serviço como se estivesse a servir a Cristo. é que como estivesse a servir a Cristo. Ele continua assim. E aqui é curioso, porque há um bocado dizias patrão fora, não é? Ele diz, não servindo à vista. Claro, não Ou seja, servindo à para vista. parecer que eu estou a fazer alguma coisa só quando o Exatamente. patrão está O a ver. patrão está, a pessoa está muito atarefada a cumprir, está a Como, e fazer repare, nada. ele diz assim, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, Exatamente. como ao Senhor e não como a homens. Quer dizer que aquilo que mete como meta ou como modelo, ele não diz, olha, submete-te ao teu Senhor. Ele diz, não, tu Submete ao fazes... Senhor dos senhores. Exatamente, submete-te a Cristo e faz o trabalho que te é pedido. E faz esse trabalho como um sacrifício para oferecer ao Senhor, porque o Senhor, Ele vê todas as coisas. Muito bem. Ok? Sim, isso mesmo. E repara que ele termina dizendo isso mesmo. O versículo 8 diz assim, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Quer dizer que a recompensa que vai ter não é do próprio Senhor que está a mandá-lo fazer as coisas, mas é daquilo que ele está a fazer para Deus, mesmo que seja abusivo por outro. Isto pode ser interessante porque às vezes como funcionários ou trabalhadores à conta de outrem, nós podemos até ter mais a fazer do que é a nossa função. Podemos até ter que fazer coisas que ultrapassam os nossos deveres e temos que fazer horas extraordinárias que nunca nos são pagas. Exatamente, E exatamente. podem cobrar de nós até abusivamente e até não nos tratar da forma correta no nosso trabalho. Tens muita razão. E Exatamente. isso existe cada vez mais nos nossos dias. Desde que começou a crise há uns anos atrás para os dias de hoje, Há uma exigência há uma maior exigência cada vez maior dos e um senhores. reconhecimento e uma recompensa cada vez menor. E se estávamos numa altura em que se começava a falar da qualidade do trabalho, da importância do lugar de trabalho, do ambiente do trabalho, ainda se fala muito isso na teoria. Na prática, nós vemos uma imagem totalmente diferente. E ao transferirmos isso para os dias de hoje, nós vemos aqui um convite de Paulo a nós olharmos para a forma como nós temos trabalho e a exigência que nos é colocada, até o ambiente onde nós estamos a trabalhar, a dizer, olha, faz como se estivesse a fazer para o Senhor. Não porque é-te exigido por outro ou porque não é justo, mas oferece isso como sacrifício ao Senhor. O Exatamente. modelo é Cristo. Não é fácil, Luís. Não é fácil. Não Quando é. nós, como humanos, olhamos e vemos como há exigências de pessoas que trabalham para além da hora de serviço, não é? E são exigidos e os patrões são, às vezes, não são nada meigos. É difícil cumprir-se com esta meta. Mas cá está um apelo. Aqui a Bíblia apresenta-nos um ideal e apresenta-nos uma recompensa que, se nós assim cumprirmos, então, muito bem, um dia o Senhor nos recompensará também. E já nesta terra seremos recompensados por Cristo. Sim, Porque as bênçãos de Deus não são só para a eternidade. São para agora.
e elas vêm na medida em que nós cumprimos com aquilo que eles nos ensina. Eh, Aqui esta parte termina também por falar Dos senhores, dos não senhores, é? não é? Que hoje podíamos falar dos patrões, Dos das pessoas patrões, dos... que estão responsáveis pelos outros, que estão Exatamente, com uma exatamente. função abaixo da nossa, não é? E ele diz o versículo 9: E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto o deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Exatamente. Para Deus, tanto o servo como o senhor são todos iguais. Pai e filhos são todos iguais. Aluno e professor são todos iguais. Não há exceção. Cada um tem a sua função, tem cumprir e deve cumpri-la na maior sabedoria que tem relativamente a Deus. E é como se estivessem a servir Cristo. Nessa medida, então, os senhores não podem ser ditadores, não podem exagerar na exigência aos empregados. Devem ser também pessoas comedidas, respeitadores. Chegou a hora da saída, muito bem, o empregado tem que ir para casa também para estar com a sua família e tem as suas lidas, tem os seus trabalhos. Acho que são princípios muito interessantes que a palavra de Deus nos deixa, e não sei se já reparaste, desde a nutrição, à educação dos filhos, às relações sociais, às questões do trabalho, a Bíblia está cheia de bons conselhos e de frases maravilhosas que nos podem orientar para que nós possamos viver aqui nesta terra, enquanto cá estamos, mais tranquilamente, em harmonia, em sociedade de respeito de uns para com os outros. Kim, ao nós transportarmos este versículo dos senhores para os dias de hoje, qual era o conselho que tu deixarias aos patrões ou às pessoas que dirigem funcionários que têm um nível abaixo do deles? Olha, eu vou-te dar o meu testemunho. Ahm, eu tinha, ao estudar em Colôs, tive uma colega que era de Bienne, na Suíça. E o pai tinha uma fabriqueta de rubis. Rubis de síntese para colocar no topo dos eixos dos relógios mecânicos. E ele, nas férias, deu-me trabalho para eu estar lá para ganhar algum dinheiro para pagar os estudos. E eu reparei como este Francis Henny, assim se chamava o senhor, agia para com os seus empregados. Houve uma crise naqueles anos 80 dos relógios mecânicos, porque começaram a aparecer os relógios digitais. E agora o que é que vamos fazer? Houve uma crise tremenda ali na Suíça, eles tiveram que se readaptar e começaram a fazer até a retificação de, em vez dos rubis para os eixos dos relógios, começaram a fazer a retificação dos vidros que iam por cima dos relógios, do mostrador. Mas eu reparei como este nosso querido amigo agia para com os seus empregados. Tinha lá alguns italianos de outros países. Ele chamava, qualquer decisão que tinha que tomar, ele chamava-os todos, explicava-lhes as razões, a situação em que estavam com a empresa, o que é que tinha acontecido, quais eram as soluções possíveis, e depois tomavam todos em conjunto as decisões. Foi para mim um testemunho fantástico de um homem que era cristão, profundamente cristão, que já faleceu, esse senhor, muito nosso amigo. E eu diria também isto aos patrões. Os patrões devem saber gerir a sua administração da sua empresa, porque não, abertamente com os seus empregados. Lá está que há grandes empresas multinacionais, a coisa aí é diferente, mas eu falo das PMEs, das pequenas e médias empresas, em que o patrão tem meia dúzia de empregados, por que não ter uma partilha mais familiar, mais dada, com respeito, com dignidade, para que tenha também esta amizade dos seus empregados. E se assim for, eu creio que a nossa sociedade vai ser uma sociedade melhor. São lindos conselhos que a palavra de Deus nos deixa,
para os que são empregados, para os que são patrões, para os pais, para os filhos, para os alunos e para todos aqueles que se enquadram dentro deste texto aqui do capítulo 6 de Efésios. Na verdade, quando nós somos convidados a tomar este tipo de comportamentos, nós estamos a ser convidados a fazer aquilo que Paulo dizia há uns capítulos atrás, ou há uns momentos atrás, a imitarmos a Cristo. Se na nossa forma de comportar, quer seja como patrões, quer seja como funcionários, quer seja como pais, quer seja como filhos, nós tivemos uma atitude de pensar o que é que Jesus faria no meu lugar. Que tipo de comportamento é que Jesus ia ter, ou o que é que Jesus ia fazer neste momento. Se calhar a forma como eu vivo o meio do meu trabalho, ou a forma como os meus funcionários eles trabalharão, ela será diferente. E a verdade é que uma empresa onde isto seja vivida com os seus funcionários e com os seus patrões, será certamente uma empresa bem abençoada. Mas se eu sou funcionário de uma empresa e eu tenho este chamado a viver como Cristo me convida a viver, a empresa será abençoada porque eu estou a trabalhar com ela. Porque aquilo que eu estou a fazer como para o Senhor e não para com aqueles com quem eu estou a trabalhar. Assim como o meu patrão. Se calhar eu ter o conhecimento e a consciência de que a minha forma de agir e de comportar e de tratar os meus empregados será também uma forma pela qual eu serei julgado, me levará a pensar da forma como é que eu estou a viver a minha ética como cristão, a minha forma de lidar, a minha forma até de recompensar através do pagamento e os momentos em que pago aos meus funcionários. Quem sabe o Senhor não esteja a convidar-nos hoje a nós olharmos para a forma como estamos a viver o nosso dia a dia. E na nossa família, com os nossos filhos, com os nossos pais, mas também nos nossos empregos como patrões e funcionários. Não perca o próximo episódio de Bíblia Aberta, onde nós vamos fazer uma abordagem muito interessante desta questão do grande conflito e onde vamos encontrar as formas de resistir contra o mal. As formas de, como o Kim dizia há pouco, não é fácil nos dias de hoje viver isto. Como é que nós podemos então enfrentar com força, com sabedoria, os momentos que estamos a viver? Não perca o próximo episódio então.